a direção para a pregação. Obrigado, Senhor, por essa reunião que o Senhor nos proporciona e por cada uma dessas pessoas que nos honram com a presença, nos visitando. Amém. Oramos agradecidos por cada um dos teus filhos e filhas, pelos membros dessa igreja. Que o Senhor, ó Pai, venha falar conosco, com o teu Espírito Santo, através da tua palavra, com autoridade, ousadia, graça. Que o Senhor venha trabalhar para que a transformação que o Senhor quer nas nossas vidas sejam realizadas pelo Senhor. Salvação daqueles que não têm certeza do destino eterno e crescimento espiritual dos que são teus filhos, para que venhamos juntos te honrar nesse mundo em que ainda estamos e que temos uma missão para cumprir. Oramos que o Senhor venha fazer isso conforme o teu querer. Que o Senhor fale, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos com uma série de pregações, essa é a segunda de 3 pregações sobre a igreja. E o tema que nós damos, o título que nós damos para essa série de pregações é a igreja local, família de Deus. Eu estou sem aqui eu estou com, né? Igreja, família de Deus. E a igreja tem vários nomes através da palavra de Deus, que recebe através das Escrituras. Mas uma delas que nós adotamos para essa série é igreja como família de Deus. E isso está lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 19. Lá no final fala que trata a igreja como a família de Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Se você um dia recebeu o perdão dos seus pecados e creu em Jesus como aquele que morreu por você na cruz, a Bíblia fala que você é da família de Deus. E você pode se considerar como tal. E nós vamos aprender mais sobre o que é a igreja. Hoje em dia nós temos muitas opiniões sobre o que é uma igreja. Se você sair na rua aí com o microfone ou até sem microfone e só perguntar o que é uma igreja, a pessoa vai dar a opinião dela. Talvez ela vai falar o que ela acha que deveria ser uma igreja, né? Mas, infelizmente, ao longo dos anos, mesmo que a pessoa entenda o que é igreja, ela não trata a igreja como deveria ser tratada. A geração mais antiga, talvez que aprendeu mais, que pôde estar numa igreja, que aprendeu da palavra de Deus, ela vai ter uma percepção da igreja, uma geração que talvez via a igreja como algo muito importante, como essencial. E normalmente, conforme as gerações vão vindo e vão se afastando do que a Bíblia ensina, ela vai entendendo a igreja de uma maneira errada. A próxima geração entende a igreja como opcional. Talvez seja algo bom, né? Se der, se eu quiser, eu participo. Aí a próxima geração, a igreja já é irrelevante, já não serve mais para mim. A igreja é antiquada, é coisa do passado, coisa do meu avô. E a próxima geração, a igreja é prejudicial. Ela não só é irrelevante, como ela prejudica, porque você sai de lá culpado, você sai de lá com uma carga nas costas, né? Onde já se viu, você entra para receber um alívio, aí você sai, puxa vida, eu tenho que mudar, né? Então aquela ideia de que a igreja é prejudicial. E ali, uma próxima, mais nova, né, das gerações, por causa desse entendimento errado do que é a igreja, aquela última geração, a mais nova, talvez nossos filhos, nossos netos, eles vão ser os mais prejudicados, porque eles nem vão conhecer o motivo principal, que é a mensagem da igreja, que é Jesus. Eles não vão conhecer Jesus. Falar, quem é Jesus? E vão ter um entendimento errado de Jesus. Então, para que nós venhamos saber o que é a igreja, nós vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e ver o que Deus fala que é a igreja. Então, semana passada nós falamos sobre a identidade da família, a identidade da igreja, o que é uma igreja. E hoje, se Deus permitir, nós vamos falar das marcas da igreja, tá bom? Mas a palavra igreja, para nós, soa bonito, né? Mas ela vem de uma outra língua, vem do grego. São 2 palavras unidas. A palavra ek, que significa, se os irmãos olharem no gráfico ali, né, vão ver o significado, né? Ek quer dizer para fora e Eclésia quer dizer chamados ou convocados para fora.
Essa palavra, irmão, é usada para muita coisa, não era para assunto religioso, não era para definição religiosa. Quando reunia um grupo de pessoas na cidade para tratar de um assunto, era uma igreja, era uma assembleia. Vamos fazer uma reunião aqui, né? Era uma igreja, uma eclésia. Só que no Novo Testamento essa palavra foi adotada para significar que aquelas pessoas que se reúnem foram chamados por Deus para Deus. Elas foram chamados para poder cumprir a missão de Deus lá no mundo, lá fora. Então, quando nós falamos de igreja, é com esse sentido espiritual que nós queremos dizer, tá bom, irmãos? Mas o que é uma igreja? Ao invés de ficar aí tentando decorar uma frase longa, né, a gente não vai tentar fazer isso. Mas a igreja, o que será que seria uma igreja? Uma igreja local. Eu quero dizer, irmãos, igreja local é uma igreja que tem endereço, onde tem cadeiras, onde nós vamos e sentamos, né? Não estou falando aqui de igreja, a pessoa que creu em Jesus, ela é parte da igreja. Então eu sou parte da igreja, alguém lá do Japão, da China, da África, que também crê em Jesus, é a noiva de Cristo, é parte da igreja. Só que a igreja que estamos falando é a igreja local, a igreja em que você consegue ir e se comunicar, interagir com as pessoas, né? Participar com seus dons espirituais. Então, a igreja local é uma comunidade de cristãos regenerados, pessoas que nasceram de novo, espiritualmente falando, que professam a fé em Jesus Cristo como único Salvador. Então, a razão das pessoas estarem ali salvas é porque elas acreditaram que Jesus morreu na cruz por elas. Elas se arrependeram dos seus pecados. E elas têm isso em comum. São pessoas diferentes, mas têm Cristo, a salvação em Cristo, em comum. E elas foram batizadas biblicamente por imersão. O que isso quer dizer? Quando a pessoa tem Jesus no coração, ela fala: eu não quero ser anônimo, eu quero mostrar para todo mundo que eu sigo Jesus. E qual que é a primeira coisa que nós fazemos para obedecer Jesus? Jesus deixou 2 ordens para a sua igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Tá? O batismo é para você fazer uma vez só, e o batismo não vai te levar para o céu. O batismo mostra que você já é do céu. Tá? O batismo é o seu uniforme de cristão. É você vestir, você falar para todo mundo: olha aqui, ó, eu sou seguidor de Jesus. É o jeito que o mundo lá fora vai conseguir ver que você se identifica com Jesus, é o batismo. Tá? E a ceia é uma gratidão, é um símbolo de gratidão pelo que Jesus fez para que você fizesse parte da igreja. Ele morreu pelos seus pecados, derramou seu sangue e rasgou o seu corpo para que você pudesse, então, fazer parte da igreja. E você faz isso constantemente. A ceia é constante. O batismo é uma vez. Então, a igreja, você faz isso. Pessoas salvas, batizadas assim, que se compromete pela autoridade da Bíblia. Ela abre a Bíblia e fala: o Senhor vai falar e eu vou obedecer. Não é a opinião dela que vale, não é a opinião do pastor que vale. É a opinião, aliás, é a vontade de Deus. É o que está na palavra. E ela se compromete à autoridade da palavra e obedece e se reúne regularmente para pregar essa palavra, o Evangelho. Ela se reúne com constância. Por quê, irmãos? Nós temos muitas pessoas, nós temos uma missão para cumprir, levar a essas pessoas do mundo a mesma mensagem e ensinar aqueles que são da família a crescer na fé, a como obedecer Jesus. E nós fazemos isso dentro da igreja. Na igreja a gente batiza, a gente participa da ceia, e todo mundo que é salvo tem um dom espiritual. Você, quando é salvo, você faz parte da família, e Deus te deu um dom. Um dom não é talento, tá? Talento todos nós temos. Sendo cristão ou não, você tem algum talento, mas é um dom que você recebe de Deus, do Espírito Santo, e não é para você. Esse dom é para ajudar os outros. Não é pensando em você, para você se sentir bem, é para você abençoar quem está do seu lado, para você ajudar. Então você vai exercer os dons e vai ter a disciplina bíblica. O que é isso? Disciplina bíblica não é para você ir lá e levar chá de cadeira, sermão. Não é essa a ideia, irmãos. É você andar do jeito que honra a Deus. E às vezes o seu irmão do seu lado vai te falar: peraí, não desvia não, vem aqui. Pô, você está cabisbaixo, você está triste, vem aqui, vou te ajudar. Então a disciplina é o que a igreja faz uns com os outros, em amor. É uma definição grande, né, irmãos? Mas é mais ou menos isso que a gente está tentando explicar ao longo dessas mensagens. Agora eu peço que você abra a Bíblia, a Palavra de Deus, em Atos, no capítulo 2. E nós vamos, com esse texto da Palavra de Deus, nós vamos ver quais são as marcas da família de Deus que aprendemos
através de Lucas, né, o escritor de Atos, no capítulo 2. Apesar de ser muita coisa para ser falado, irmãos, eu vou tentar me conter e fazer 3 pregações sobre esse assunto. Dá para dividir em 10, mas eu vou tentar me conter e talvez deixar um gostinho de quero mais, para que você sempre esteja sedento pela palavra e você pesquise na sua casa e venha na igreja e aprenda mais da palavra de Deus. Então, Atos, capítulo 2, nós vamos ler do 41 a 47, tá bom, irmãos? 41 a 47. Se você puder ler, eu não vou ler tão lento, mas eu vou ler com tempo suficiente para quem quiser seguir e acompanhar lendo alto comigo. Vamos lá? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de ministério. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja, então, irmãos, começou a partir daí, no capítulo 2, quando os discípulos de Jesus Cristo, que não se congregavam em um local, não exerciam os dons deles e não havia liderança ainda eclesiástica, eles então obedecem a Jesus, ficam em Jerusalém, recebem o Espírito e cumprem a missão de Atos capítulo 2, capítulo 1, versículo 8, de pregar o Evangelho na cidade, no estado e em todo o mundo. E eles então aqui começam uma primeira grande pregação, onde nesse texto aqui nós vimos que o Evangelho foi claramente pregado e muitas pessoas ouviram o Evangelho e creram. Essas pessoas que estavam ali, imagina essa grande multidão que estava ali, ela ouviu, ela entendeu o Evangelho e ela creu. Mas eu gostaria de destacar as marcas que esse texto nos traz, as marcas da família de Deus, ou da igreja local. Da igreja local de Jerusalém, que foi a primeira igreja local que nós vemos aqui. Depois nós vamos ter a igreja de Antioquia, que muitos dizem, eu também creio, que é um grande modelo para nós. É até mais perto para nós do que a igreja de Jerusalém, que tinha muitos judeus. A de Antioquia tinha mais gentios. Mas aqui nós aprendemos já de Deus essas marcas de uma família. A primeira marca é o batismo e membresia de pessoas regeneradas. O que é isso, irmãos? Aqui no versículo 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. As pessoas lá foram batizadas, mas quem foi batizado? Não foi todo mundo que estava ali. Foram os que de bom grado receberam a palavra. A palavra foi pregada, o Evangelho foi esclarecido, foi exposto de forma muito clara e evidente. E aqueles que receberam de bom grado, foi voluntariamente, não foi forçado, não foi imposto, eles receberam. E o próximo passo, depois que eles receberam, foi a obediência da fé, a obediência através do batismo. Então, o batismo ele só deve ser feito por pessoas que creem de bom grado, pessoas que acreditam na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E para confirmar essa grande verdade, irmãos, eu queria que você abrisse também a Bíblia lá em Atos capítulo 8. Mais para frente, Atos capítulo 8, Filipe, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Encontra um africano, um homem da Etiópia. Ele era um homem de alto escalão na sociedade, ele era um tesoureiro da rainha da Etiópia. Ele era um prosélito, ou seja, ele
seguia o Deus de Israel sem crer em Jesus Cristo, sem entender tudo sobre o Deus que ele estava curioso e tentando aprender. E na caravana de volta ele está lendo um trecho de Isaías e ele não entende tudo, até que Filipe é mandado para evangelizá-lo e para explicar para eles. E Filipe pergunta: você entende o que você lê? Aí ele fala: não há ninguém que me explique. E ele então foi enviado para explicar. Ele evangeliza aquele homem. Aquele homem crê em Jesus como Salvador, e sabe o que ele faz? O que ele quer fazer logo em seguida? Ele quer ser batizado. Olha o que diz no versículo 36. Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Tem água aqui, posso batizar? Aí o que Filipe respondeu no versículo 37: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta é uma declaração de quem entendeu o Evangelho e creu de fato. Aí o que Filipe faz? Mandou parar o carro, desceram ambos da água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Era um batismo por imersão, ou seja, eles entraram na água e mergulharam na água. Por que tinha que ser por imersão? Porque a água eles já tinham na caravana, não tinha como alguém viajar uma distância tão grande, um homem com tanta posse sem levar água. Então ele podia pegar água e só jogar ali na cabeça, fazer coisa, mas Filipe parou, desceram, os dois entraram, batizou, levantou. Então, o batismo tem que ser após a fé. Isso tem que estar muito claro. Hoje em dia nas igrejas, muitas pessoas querem compromissos rápidos, decisões. Levanta a mão, você crê em Jesus, faça essa oração. E às vezes até ali mesmo já tem um lugar de batizar, né? Vai lá e já mergulha, a pessoa nem sabe o que está acontecendo, está ali pela emoção, pela música, pelas luzes, sai dali, aí alguém pergunta: o que você fez? Fala: não sei, mas estava tão bonito, tão gostoso, a água estava morninha, mas não sabe explicar a decisão que ela fez, que ela tomou. Tem que ser uma decisão consciente. Essas pessoas, irmãos, entenderam, de bom grado receberam a palavra e foram batizados. Então dá para entender, irmãos, o batismo e a membresia tem que ser nessa sequência. Aqui fala no versículo 41 que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agregaram-se ao quê? Ao grupo dos que criam. Agregaram-se àqueles que já haviam crido, a uma comunidade maior, a um grupo maior de pessoas. Então havia uma liderança, havia alguém marcando quantas pessoas estavam indo, né? Um relatório. Deus não é contra relatórios, irmãos. O livro de Números na Bíblia tem esse nome justamente porque eles contaram as pessoas que faziam parte das tribos, né? E na Bíblia você vai achar números em todos os lugares. Aqui fala quase 3.000 almas. Eu creio que chegou num momento que estava difícil contar todo mundo, né? Tinha que aproximar mesmo, quase 3.000 almas. Vamos? Porque sem de ficar contando, vai que a pessoa que você contou mudou de lugar, depois volta ali, né? Vira aquela confusão. Mas o fato era muita gente. Era muita gente. Então, a membresia, fazer parte de uma comunidade local de cristãos, ela tem que vir depois da fé e do compromisso do batismo. Então nós temos as marcas: o batismo, a membresia, regenerados. A pessoa tem que nascer de novo. Ela tem que crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia fala que para a pessoa nascer de novo, fazer parte da família de Deus, ela tem que crer em Jesus como Salvador. João capítulo 1 fala isso, né? A todos que creram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, a todos que o receberam, né? E o que é então regeneração? Se você abrir a Bíblia em João capítulo 3, um homem religioso que conhecia da Bíblia não era regenerado ainda, ele não tinha nascido de novo. Isso nos ensina, irmãos, que é possível você ser religioso e não ser filho de Deus, não ser salvo. Ser salvo não quer dizer ser religioso, não quer dizer saber de cor versículos da Bíblia, saber cânticos, saber cristianês. O que é cristianês? Aquelas palavras bonitas, né? Igreja, irmãos, glória, graças a Deus. Se você souber essas palavrinhas, não são palavras mágicas. Elas só fazem sentido se você tiver Jesus na sua vida. Em João 3, Jesus diz: na verdade te digo, no versículo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
aquele que não nasceu de novo, que não é regenerado, não pode ver o reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tá bom, irmãos? Não te maravilhes de te ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. Então, o primeiro nascimento, eu e você já fazemos parte. O segundo nascimento é espiritual. Você faz parte? Ah, pastor, eu sou religioso. Não é isso que eu quero dizer. Você se arrependeu dos pecados e creu em Jesus como seu Salvador. A Bíblia fala que se você fez isso, você é regenerado. Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele era religioso e ele não entendeu. Ele falou, mas peraí, eu tenho que entrar na barriga da minha mãe? Olha para você ver, um homem tão inteligente, ele era mestre em Israel, ele foi sincero para perguntar isso. Sabe aquelas pessoas que têm medo de participar da escola bíblica? Ah, vai que eu pergunto, é uma pergunta ridícula. Mas quem quer aprender mesmo não tem medo de ser ridículo. Pergunta mesmo. Nicodemos perguntou, mas como é que é? Tem que entrar na barriga da minha mãe? Aí Jesus fala, você não entende, você é mestre e não sabe disso. E ele explica com graça. Aí versículo 16 de João 3 é o versículo talvez mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa vida eterna, esse reino de Deus, essa nova vida em Cristo é possível para que todo aquele que nele crê possa ir. Então, regeneração tem que vir antes de batismo e de membresia de igreja. Como é que a gente sabe disso? Humanamente falando, não dá para saber. É possível até você enganar todo mundo, ou muitas pessoas, por muito tempo, mas Deus sabe. E Ele te dá convicção nas Escrituras de que você, testificando com o teu Espírito, que se você é filho de Deus, você conhecendo a Bíblia, você vai ler e falar, puxa vida, eu um dia entendi que eu era pecador. Diante de Deus, pedir perdão e criei que a obra de Jesus na cruz foi para mim, Ele morreu para mim, me perdoa e me salva, eu creio em Jesus. Naquele momento você é filho de Deus, você não está se tornando, você é filho de Deus. Aí você vai crescer na fé. E para isso vai precisar da igreja. Então nós vemos a primeira marca, batismo e membresia regenerados. A segunda marca da igreja local, de acordo com esse texto, se você vê no versículo 41, os que receberam a sua palavra. E no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A segunda marca seria a centralidade da palavra de Deus. Uma igreja local tem que ter a Bíblia no centro. Tá? Isso não quer dizer que a gente não vai fazer atividades, chamunhão, atividade dos jovens, de adolescentes, das crianças, vai se divertir, fazer coisas gostosas, churrasco, vai ter tudo isso, mas o principal é nós nos curvarmos, é ouvirmos o que Deus tem a nos ensinar. A centralidade da palavra de Deus. Dá para ver que aquelas pessoas novas cristãs, os novos crentes, eles foram porque eles receberam a palavra. E aqui no versículo fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina, irmãos, não é um palavrão, Muita gente fica com medo de doutrina, Doutrina é ensino da palavra, é só isso. É você aprender o que a Bíblia tem para ensinar, tá bom? Então, o que essas pessoas que acabaram de crer faziam? Eles perseveravam. Eles não ouviam uma vez e depois não queriam ouvir mais. Eles não ouviam uma vez e falavam, tá bom, o suficiente, nunca mais preciso disso, já sei. Não, eles perseveravam. Uma igreja saudável, irmãos, investe tempo expondo a palavra de Deus. Versículo por versículo, palavra por palavra, porque nós entendemos, irmãos, que Deus inspirou a palavra dele para que chegasse até nós, e Ele preserva a palavra dele. Então, irmãos, a palavra de Deus tem poder, nós acreditamos nisso. E a palavra de Deus é como uma espada, que ela penetra até as motivações do nosso coração. Não é o jeito que o pastor fala, se ele fez oratória, se ele fala com a voz grossa, voz fina, voz bonita, é que vai mudar as vidas. O que vai mudar é a palavra de Deus. O pastor só tem que ser fiel. Tem que abrir e falar a palavra. Amém, irmãos? Amém. Mas o que muda é a palavra. Aquelas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja saudável busca aprender a palavra. Uma igreja saudável busca ensinar a palavra.
busca praticar a palavra. A fé, irmãos, ela vem porque a palavra é pregada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A igreja, ela pode ser uma igreja que faz muita coisa, muito barulho, muita fumaça, muitas luzes, mas se ela não é fiel à palavra de Deus, tem alguma coisa faltando. Ela tem que se curvar diante da voz de Deus. Ela tem que se lembrar do que Deus já falou, para que nunca se esqueça, para que ela continue obedecendo e vivendo essa palavra no dia a dia. Havia uma igreja, das 7 igrejas de Apocalipse, a 5ª igreja, a igreja de Sardes. Se você abrir lá em Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, quando Jesus Cristo está falando sobre cada uma dessas igrejas, ele se refere a essa igreja de Sardes, que é onde é a atual Turquia. Na verdade, todas as igrejas lá são naquela região lá, da Ásia Menor. No capítulo 3, versículo 1, tá bom? Diz: E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem as 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Jesus está falando de uma igreja, que era uma igreja que existiu na história, essa igreja de Sardes, mas também ela representa muitas igrejas hoje em dia. Tem muitas igrejas que podem ser parecidas com essa, igrejas que parecem uma igreja boa, uma igreja que faz diferença. Talvez tenha muito rojão estourando por aí, olha que igreja que faz isso, faz aquilo e tal. Mas Jesus falou, essa igreja tinha fama, tinha fama de boa igreja, mas está morta. Por que ela estava morta? Jesus fala para ela o que ela tem que fazer. Ela deixou de fazer, o que ela tem que fazer? Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Uma igreja, para se tornar igreja, ela tem que receber a palavra, crer em Jesus. Essa igreja se esqueceu da palavra de Deus. Esqueceu do que ela tinha ouvido e aprendido. Jesus falou, arrepende-te, volte-te, lembre-te, guarda. Nunca uma igreja deve se esquecer da Bíblia. A palavra tem que ser central numa igreja, irmãos. Eles perseveravam na doutrina. A doutrina, irmãos, era um ensino. Uma pessoa que não está aprendendo a palavra de Deus, ela está pronta para se desviar. Ela é um alvo para enganos, para as mentiras. Jesus disse em João 8, se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus vai te libertar. Paulo falou, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você vê que a fé, a libertação, as bênçãos espirituais, né? A sua parte na família de Deus, ela vai fazer toda a diferença através da palavra de Deus. Timóteo era um rapazinho, ele se tornou um pastor, ele foi discipulado por Paulo para se tornar um grande líder, um grande pastor. Mas sabe como que ele foi treinado? Desde pequenininho, com a Bíblia. A mãe e a avó ensinavam a Bíblia para ele. E ele desde pequeno, ele sabia as Sagradas Escrituras, 2 Timóteo 3,15, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. O que salvou Timóteo não era porque ele decorava a Bíblia, era porque ele aprendeu o Jesus que a Bíblia falava e ensinava. E ele foi salvo, e sabe o que aconteceu? Não parou por aí. Aí versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. A vida cristã, irmãos, ela não para com a sua salvação, ela começa com a sua salvação. Aí começa a santificação. E para isso você precisa também da Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, é central. Uma igreja saudável precisa ter a palavra de Deus constantemente. Então, por isso nós
vamos bater nessa tecla, vamos convidar os visitantes, vamos falar para os irmãos aqui, venham. Eu sei que tem muitos que estão trabalhando, estão enfermos, né? Mas façam um esforço, ora, mude a sua agenda, priorize a palavra de Deus, porque se você fizer isso, você está no centro da vontade de Deus. Eu posso falar com certeza, quando você centraliza a palavra de Deus, você está no centro da vontade de Deus. Amém. Porque não há como você ser um cristão que honra a Deus sem saber o que Deus quer que você faça. Não há como você obedecer sem saber o que fazer. Não há como você crescer sem se alimentar de forma saudável. E a palavra de Deus te oferece tudo isso. A doutrina dos apóstolos. Alguns podem até usar hoje em dia, falando, está vendo? Tem que ser dos apóstolos. Então eu vou numa igreja que tem apóstolo ou apóstola, né? E eu digo para você, o que dá autoridade para a palavra, irmãos, não é o apóstolo. O que dá autoridade é porque a palavra de Deus, ela é a fonte, ela é reveladora de Cristo, e o apóstolo tem que pregar fielmente a palavra de Deus. Paulo diz que ele recebeu primeiramente o Evangelho, e ele pregou primeiramente, ele entregou assim como ele recebeu, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15:3. Paulo era um apóstolo, e ele falou, olha, eu recebi de Jesus e eu estou entregando do jeito que eu recebi. O apóstolo não muda a Bíblia. Não tenta interpretar e dar a opinião dele e falar, é assim que Deus está querendo que você faça. Não é o que está escrito, não. É isso aqui que Deus está falando. O apóstolo, ele é fiel à Bíblia. Naquela época o apóstolo deveria, né? Todo homem, todo líder, todo professor, todo pregador, todo cristão que proclama a palavra tem que ser fiel à Bíblia. O que torna a Bíblia central, irmãos, é a fidelidade à palavra de Deus. Não tem nenhum problema você duvidar dos apóstolos, principalmente hoje em dia, os que se dizem apóstolos. Sabe por quê? Porque na Bíblia, os fiéis duvidavam dos apóstolos. Éfeso era uma igreja das 7 igrejas de Apocalipse. Se você está lá em Apocalipse ainda, no capítulo 2, versículo 1, olha o que diz lá. Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Vamos parar por aí. Agora vai no versículo 2. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentiroso. Como que você prova um apóstolo? Mas é ungido de Deus. Não? Você deve provar um apóstolo, para ver se de fato é um apóstolo. O apóstolo é aquele que teve contato com Cristo, e é fiel a Cristo, a palavra de Cristo. Ele teve de primeira mão um relacionamento com Cristo, e ele então começou o ministério. Por isso que hoje em dia nós entendemos que o ministério apostólico não tem continuidade. Nós não precisamos mais de apóstolos. Nós precisamos de pastores, pessoas que cuidam do rebanho. Mas os apóstolos eram aqueles que tiveram contato pessoal com Jesus Cristo. Homens de primeira mão, contato, e sem serem fiéis na pregação da mensagem. Sabe por que não é errado você duvidar dos apóstolos? Você provar, você duvidar, questionar os apóstolos para ver se são de verdade, porque isso é nobre. A Bíblia fala que é nobre. Atos 17:11, Paulo diz assim: ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Então esses bereanos eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque eles questionavam, peraí, Paulo está pregando? Ótimo, mas eu quero ver se Paulo está falando a verdade. E onde que eu vou conferir? Na Bíblia. Então como que você vai saber? Como você vai provar o pastor Fábio? Vai provar qualquer outro pastor, qualquer um que se diz um professor, um líder? Não confia no nosso pedigree, onde estudou. Confia se te é fiel à palavra de Deus. Amém? Amém. Conheça a palavra de Deus. Venha na escola bíblica. Estuda a Bíblia em casa. Né? Procura conhecer, procura para ser aprovado diante de Deus. Para que você possa discernir o erro da verdade, para que você mesmo tenha o Espírito de Deus, você já tem o Espírito de Deus para que com ele você possa conduzir o seu discernimento, tomar as decisões. Então, a doutrina dos apóstolos, eu espero que tenha ficado mais claro.
Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos que pregavam a Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a segunda marca, a centralidade. A terceira marca de uma igreja da família de Deus, uma igreja local, está lá no versículo 44. A comunhão na ceia do Senhor. Então a primeira parte seria a comunhão. Olha o que diz no versículo 42. Vamos lá, novamente. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Vamos pular daqui. Versículo 44. E todos os dias os que criam estavam o quê? Juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. Aí todo mundo quer falar, agora eu quero fazer parte dessa igreja. Eles vão vender tudo e dar para mim. Só que você também vai vender tudo e dar para o outro. Mas essas pessoas, eles faziam isso, eles repartiam com todos, segundo cada um havia de ministro. E essas pessoas não faziam porque o governo falava, porque era o sistema político ou ideológico, era porque o Espírito falava para eles, olha, eu te dei, tocava no seu coração e falava, vem de ajuda. Ninguém era obrigado, eles eram voluntariamente guiados pelo Espírito a fazer. Diferente. Essa igreja tinha isso em comum. Olha o versículo 46, perseverando unânimes. Não havia brigas, rachadinhas ou divisões. Unânimes, todos os dias no templo. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Você percebe a comunhão que eles tinham aqui na igreja? Era uma igreja vibrante, 3.000 pessoas, ou seja, isso aqui não é nada, né? 3.000 pessoas é muita gente. E eles tinham a palavra no centro, eram crentes que falavam, o que eu faço para obedecer a Jesus? Batizaram, essas pessoas foram batizadas, se tornaram membros da igreja, faziam tudo isso. Eles tinham comunhão uns com os outros. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Não foi à toa que Jesus escolheu, que Paulo escolheu essa ilustração. Corpo não é um membro, tá? Corpo quer dizer que são vários membros diferentes. Quando nós olhamos para o nosso corpo, nós vemos o milagre de Deus. Cada parte tem uma função, né? Até a unha do dedinho tem a função. Se você encavalar ou bater ou machucar, você vai ficar todo afetado por causa daquela unha. Porque nós fomos criados, o nosso corpo foi criado com o propósito de abençoar um ao outro, para que todos venhamos a operar, agir. A igreja, esse corpo, ela é composta de membros, não é um membro só. Ela não é feita para individualismo, ou seja, numa cultura de hoje em dia, onde todo mundo está ali no celular, você está às vezes na mesma sala, televisão ligada e cada um está assistindo uma coisa diferente no celular. Já viu? É interessante. Já pegou essa cena na sua casa? Um mundo individualista e cada um faz o que quer, na hora que quer e não estou preocupado com isso. Nós acostumamos com essa ideia. Naquela época, era interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós vamos andar juntos nisso aí. A mutualidade, não o isolamento. Hoje em dia, falar, me deixe sozinho e eu também. Naquela época, eles queriam estar juntos. Queriam estar juntos. O que havia ali? O Espírito de Deus estava operando nas vidas e eles sentiam, eu recebi a Cristo e eu quero abençoar o meu irmão. Eu quero ser uma bênção. O dedo para a mão para o braço para o corpo. E eu vou abençoar. E eles faziam isso, irmãos. Paulo usou em 1 Coríntios, que era uma igreja com muito problema, irmãos. Ele usou o exemplo do corpo, falando que nós temos membros diferentes. Muitas pessoas usam, às vezes, o argumento de que eu não participo de igreja porque a igreja tem pessoas com um monte de defeito. Eu não gosto de pessoa porque aquela pessoa é orgulhosa, aquela pessoa não conversa, aquela pessoa não faz isso, não responde, aquela pessoa briga, aquela pessoa... Bem-vindo à igreja local, porque a igreja local é feita por pecadores. Amém, irmãos? Um dia lá no céu nós vamos ser a noiva de Cristo, vai ser perfeito, não vai ter pecado. Mas enquanto nós não chegarmos lá, nós estamos num mundo caído. Pecadores perdoados. Isso é a igreja local. A igreja de Corinto é uma igreja cheia de problemas, mas olha o que Paulo falou. Deus colocou os membros no corpo, versículo 18, capítulo 12. Cada um deles como quis. Versículo 20. Há muitos membros, mas um corpo. Versículo 24.
Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenhamos os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então não tem individualismo mais. Não tem eu. Tem nós. Uma família. Uma família. Quando você é solteiro, você cria certas manias, né? Aí quando você casa, você tem que desaprender muitas dessas manias. Depende de quando você casou, né? Nós casamos com 27 anos, né, Débora? Eu tinha 27 anos de manias de solteiro, porque eu fazia muita coisa, eu me virava. Só que Deus, pela graça, preparou a Débora para mim. Casei, só que tive que mudar muita coisa. Até hoje, né, amor? Mas a gente tem que acabar com as manias individualistas, egocêntricas. Eu. Se eu não sou feliz, então, se não é do meu jeito, então... Irmãos, temos que saber ceder, aprender que a pessoa é mais importante do que os nossos gostos pessoais. Um pai e uma mãe aprende isso. Aprende, às vezes, a ceder o próprio alimento para o seu filho, mesmo que ela quer o outro pedaço. Quantas vezes a minha mãe, ela deixava para a gente, porque ela não tinha comido, eu já tinha comido minha parte, ela deixava porque ela queria ver eu feliz, e meu irmão feliz também. Isso faz quem pensa no outro, quem tem consideração. A igreja é feita de membros pecadores, mas que aprendem a amar como Jesus ama. Eu tenho aqui um artigo de Mark Dever, ele é do Ministério 9 Marcas, né? 9 Marcas. Ele escreveu uma coisa muito interessante sobre a igreja. Um verdadeiro cristão edifica sua vida na vida de outros, por meio da comunhão de uma igreja local, no meio de um grupo de pecadores que se comprometeram a amar uns aos outros, que o Evangelho é demonstrado. A igreja dá uma apresentação visual do Evangelho quando perdoamos uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Quando nos comprometemos uns com os outros, como Cristo se comprometeu conosco. E quando entregamos nossas vidas uns pelos outros, como Cristo entregou a sua vida por nós. Juntos podemos demonstrar o Evangelho de um modo que não podemos fazê-lo sozinhos. Sabe por que a igreja local é importante, irmãos? Porque Cristo criou a igreja local. Não é porque uma denominação pôs lá o carimbo lá de direitos autorais. Eu sigo a Cristo não porque tem um nome Batista na frente dessa placa. A gente tem nome Batista porque você tem que ter um nome, né? Você tem um carro, você vai comprar de uma marca, você vai ficar, não quero Volkswagen, não quero Fiat, não quero... É um carro que vai funcionar, vai me levar onde eu preciso ir, né? Essa é a ideia. A gente está numa igreja que é fiel à palavra de Deus, que abre a Bíblia, que se humilha. Se estiver errado, a gente muda de acordo com a Bíblia. É por isso que eu gosto de falar, eu sou batista, mas antes de ser batista, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, amém, irmãos? Amém. Você vai para o céu não porque você é batista, presbiteriano, sei lá que igreja que for, você vai para o céu por causa que você se arrependeu e creu em Jesus. Então, uma igreja tem que ter comunhão e a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, o que tem a ver a ceia do Senhor com a comunhão? Essa igreja aqui, eles tinham o partir do pão. Quando alguém fala o partir do pão, não quer dizer que eles ficavam comendo toda hora, não. Eles tinham um momento de comer, né? E geralmente eles faziam a ceia depois de uma refeição, como Jesus fez. Jesus celebrou a Páscoa, e logo que ele terminou de celebrar a Páscoa, ele pegou os mesmos elementos ali da celebração da Páscoa judaica, pegou o pão, o suco da uva e falou da ceia. Falou, isso aqui é a ceia, vocês vão fazer a partir de agora, cristãos vão fazer isso. Todas as vezes em memória de mim. O pão, que lembra o corpo, que ele entregou, que foi sofreu, que foi esbofeteado, que foi chicoteado, que foi crucificado, que morreu. E o sangue, que era a prova de que ele esgotou a sua vida, que ele lavou os nossos pecados, que ele morreu de fato pelo meu e pelo seu pecado. Você vai fazer isso como um sinal, como um memorial de que você entendeu. Você vai celebrar esse ato da morte de Jesus por você e por mim.
E você vai fazer isso junto. Tanto é que era pecado você pegar a ceia e tomar antes do outro. Sabia disso? Era pecado você pegar, estou com fome e tal, não comia, vou comer, pega mais um. Não. O objetivo é memorial, a ceia do Senhor. Você pega o alimento, você espera até a última pessoa pegar. Por quê? Não sou mais eu, somos nós. O corpo de Cristo é tão importante para Deus que Paulo falou, quando ele falou, esperai os produtos, espera. A hora que todo mundo pegou, aí você participa. E agora, como igreja, você celebra de forma unânime. É uma ordenança que delimita quem está dentro da comunhão. São aqueles que entenderam de fato o que Jesus fez por você. Se você não entendeu, você não deve participar da ceia do Senhor. Se você não tem Jesus, se Jesus não está na sua vida, não adianta nada você fazer aquele simbolismo, não vai ter significado para você, você vai estar tomando indignamente. Então, o crente, ele tem que obedecer às ordenanças, batismo e a ceia do Senhor. Então, eu queria deixar essas 3 marcas, e eu queria deixar aqui uma aplicação para nós. Você já obedeceu a Cristo através do batismo? Pastor, isso não é importante. Já aceitei Jesus e depois nunca mais vou na igreja. Já vou para o céu mesmo. Se você é um cristão de verdade, você leva as palavras de Cristo a sério. Ele deu a vida pela igreja. A igreja é o corpo dele. É o corpo de Cristo. A igreja local, tá bom? Ele deu dons para cada um de nós, para que você ajude o outro a ser mais parecido com Jesus. Você não consegue fazer isso fora da igreja local. Por mais que tenha tecnologia, a igreja local ainda é o meio pelo qual Deus se manifesta nesse mundo. Aqui é o local onde os feridos vêm para serem curados, para poder trabalhar, para sair e pregar o Evangelho e trazer mais pessoas para que, como família, nós venhamos a crescer e obedecer. Então, você já foi batizado? Você aceitou Jesus? Não foi batizado ainda? Esse é o primeiro passo de obediência. Você é como cristão, você entende que você deve participar da ceia do Senhor? Então eu te convido, você já aceitou Jesus, você é membro dessa igreja, terça-feira, dia 30, participe aqui, nós vamos relembrar o que falamos aqui. E você valoriza o ensino e a pregação da Bíblia na sua igreja local? Eu sei que na internet tem muita pregação por aí, tem coisas boas, muitas coisas boas, só que esse não foi o método que Deus desenhou. O cristão tem que estar inserido numa igreja local. Ele tem que participar, eles têm que aprender e praticar no contexto de uma igreja local. Não é na conveniência de um meio eletrônico. Eventualmente, por causa de uma Covid, ou por causa de uma inconveniência, uma viagem, uma enfermidade, um leito do hospital, você pode usufruir daquilo. Meu irmão, por exemplo, meu pai, minha mãe, eles não estão podendo vir na igreja, como eles queriam. Se meu irmão tivesse um tanque de oxigênio móvel, né, eu acho que talvez ele viria e sentaria aqui. Mas ele precisa do oxigênio. Só tem um cabo bem comprido, mas não alcança aqui. Mas então ele vai ouvir sermão da gravação da pregação. Mas eles sabem que o ideal é estar aqui. Ele está em comunhão. É apertar as mãos, olhar nos olhos, abraçar o irmão, orar junto. Então você valoriza a pregação, o ensino? Anote o sermão, medite na palavra durante a semana, aplique-se à rotina de estudar a Bíblia em família, esteja presente nos eventos, nos cultos da igreja, para que você possa aprender. Vamos fechar os olhos nesse momento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e que assim podemos relembrar o que é uma igreja. Assim podemos também aprender o que é uma igreja. Se há alguém aqui hoje, no nosso meio, que não sabe o que é ser parte da família de Deus, que é ser regenerado, que possa entender e crer em Jesus hoje à noite. E todos os teus filhos venham a entender a seriedade. E serem obedientes no batismo, a ter a palavra como sempre, ter comunhão uns com os outros, e glorificarmos ao Senhor, para agradar ao Senhor e para o benefício
o teu corpo. Abençoa esse apelo, Pai, que o Senhor venha trabalhar nos corações, em nome de Jesus. Amém. Olhos fechados, cabeça baixa. Esse momento para que serve? Não é para impor, para poder pressionar você emocionalmente, mas te dá uma oportunidade de um testemunho, de você tomar uma decisão que você não vai guardar só para você, que você vai ter pessoas orando por você como igreja. Eu como pastor, eu posso orar por você. E se você precisar, eu posso conversar com você, te explicar o que é que Deus está te falando em algum ponto dessa mensagem. Se Deus tocou no seu coração e você quer se arrepender dos seus pecados e pedir para Jesus ser o seu Salvador, você crê que o que Ele fez na cruz é para você, você fala: me perdoa, Senhor, eu creio que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, eu quero ser parte da tua família pela fé em Jesus. Levanta a mão. Amém. Se você já fez isso um dia, mas você viu que Deus está te falando coisas aqui que você está aquém, que você precisa obedecer, e você quer oração: pastor, Deus falou comigo, eu tenho dificuldade, eu sei que eu preciso melhorar essa parte. Ou talvez você fala: eu não sabia disso, eu quero fazer o que Deus quer. Levanta a mão, pastor, olha por mim. Amém. Qualquer decisão, se você precisar, eu estaria ali atrás para conversar com você, ou outra pessoa da igreja pode estar orando com você. Abençoe, Senhor, aqueles que manifestaram, levantando a mão, e aqueles que não manifestaram, mas o Senhor conhece os corações. Que as nossas decisões não sejam anônimas, mas sejam públicas, para que as pessoas vejam nosso compromisso sério e que nós não nos envergonhamos de andar, de seguir a Jesus. E com a tua ajuda e com o caminhar da igreja local, no contexto da igreja local, que a gente consiga, Pai, te glorificar e te honrar nesse bairro, as pessoas que estão aqui precisando de Cristo, as pessoas que estão precisando de esperança, que estão indecisas, que estão temerosas, que estão enfermas, que o Senhor Jesus Cristo é a solução e que a igreja local é o canal que o Senhor usa para isso. Em nome de Jesus. Amém.